Jornal Municipal. Informação com transparência e compromisso. Bom, vamos continuar o nosso Giro de Notícias agora falando sobre psicologia. Nós começamos essa semana aqui, em especial, falando sobre a questão da saúde na terceira idade. Hoje, especificamente, desde segunda-feira a gente vem falando, desde terça, na verdade, a gente vem falando sobre esse tema aqui no Jornal do Município. E ontem nós estivemos recebendo aqui no estúdio o Evandro, que ele é educador físico e trabalha com esse público específico também dos idosos, falando sobre a questão da saúde física para os idosos como um todo, né? Ensinando exercício e tudo aqui no nosso estúdio. Mas nós vamos agora hoje falar sobre a questão de saúde mental para os idosos. Para a gente poder tocar essa conversa aqui, nós convidamos, e que gentilmente aceitou o nosso convite, o psicólogo aqui do município de Picuí, Daniel Macedo, para conversar com a gente aqui no Jornal do Município. Daniel, um prazer lhe receber novamente aqui no estúdio. Bom dia. Prazer todo meu, Jandarrier, e uma honra mais uma vez estar contribuindo, né, com esse tema tão importante que envolve saúde mental. Então, eu agradeço mais uma vez. Bom, Daniel, para a gente começar a nossa conversa aqui, no caso, quais os principais desafios enfrentados pelos idosos quando a gente fala na relação com a saúde mental, né? Especialmente depois daquela questão da aposentadoria, que uma parte dos idosos tende a perder vínculos sociais, tende a dizer assim, agora eu vou descansar e tudo mais. Esse descanso que, por sinal, é benéfico, porém, de a questão de uma pessoa que trabalhou a vida toda, mas também que oferece riscos também, como a gente ontem esteve conversando aqui no jornal com o educador físico, falando sobre a questão de que isso pode prejudicar, né, a própria mobilidade do idoso e tudo mais. Mas, em relação à saúde mental, quais são os principais aspectos diante dessa questão aí do idoso ter melhorar a qualidade de vida diante disso? Jandarrier, obviamente, né, saúde mental é o tema, né, muito atual hoje em dia. É o que se tem de demandas imensas na área para todas as idades. Mas o que chama muito a atenção e que muito se preocupa é com a população idosa, né? Nós sabemos que o censo, inclusive o censo de 2022, né, que fez, né, a partir do censo de 2022, a população dos idosos cresceu, né? Se comparar a 2010, quase 50%. Então hoje se diz que a expectativa de vida do brasileiro é de 75, a partir de 75 anos de idade. Então veja que nós temos muito mais idosos do que os jovens adolescentes que há décadas atrás havia essa demanda. Sim. E saúde mental nessa população é uma urgência muito grande, porque de fato o idoso ele se aposenta ou pela sua contribuição, ou por doença, ou às vezes não se aposenta, como muitos idosos ainda estão na luta, né, por uma aposentadoria, por um BPC, e às vezes não consegue ainda nessa fase inicial, né, que a gerontologia já fala de algumas nomenclaturas, por exemplo, na fase de 60 mais, né, e o idoso que vem já evoluindo, né, nas fases, e aí vão se colocando novas categorias para dizer que o idoso está numa fase também de desenvolvimento, né? E essa fase de desenvolvimento gera também o idoso jovem, né? E 80 anos o idoso já mais, vamos dizer assim, numa fase mais evoluída. Mas a saúde mental ela é impactada, porque muitos estão praticamente isolados nas suas casas, às vezes excluídos nas ruas. Existe uma população idosa nos grandes centros, morando na própria rua, que isso também traz danos terríveis, né, à saúde psíquica. E é uma preocupação muito forte, né, tanto nas questões das doenças físicas, as doenças evidenciando problemas como, por exemplo, neurovegetativas, né? Neuropsicológicas, como as próprias demências, os declínios cognitivos que estão também sendo diagnosticados
com frequência nessa população. Então, os cuidados, eles passam por um olhar muito mais amplo e complexo no campo da saúde mental, porque são idosos que estão também adoecendo com frequência e às vezes as famílias ou os cuidadores ou a própria falha da rede, né, sociofamiliar acabam gerando os motivos, né, de tanto adoecimento psicológico. Então o idoso está em risco, né, na sua saúde mental. Sim. Quando ele não encontra justamente o espaço, o tempo e a estimulação adequada pós-aposentadoria, né? E a gente também se preocupa, porque nós queremos ser idosos, né? Nós queremos chegar à nossa velhice, mas com uma velhice saudável, né? No termo de saúde mental. Às vezes eu posso chegar na saúde eu posso chegar na vida idosa com algum problema, né, físico, mas se eu consigo ter uma sanidade preservada, então isso é muito diminuída, porque eu tenho toda uma estratégia, né, emotiva, motivacional, para conseguir superar os desafios, inclusive do corpo, né, do corpo. E é isso que a gente tenta trabalhar, né, a saúde mental, de maneira onde o idoso se perceba nessa fase e se cuide, né, apesar, né, das grandes consequências que a idade também vai gerando, né, no tempo desse processo. Hoje é urgente falar em envelhecimento saudável, né? O envelhecimento saudável tem que passar por esse campo psicológico, muito relevante. Principalmente quando se fala eu vejo pelo lado dessa geração de hoje em dia, que está uma situação bem complicada, um adoecimento mental que já começa a partir da fase da infância, já começa o adoecimento mental por aí, né? Já existem estudos e tudo relacionando essa situação atual a questões também até da alimentação, né, ultraprocessados e por aí vai. Sim. Existe uma coisa bem complexa. E a tendência é que realmente a próxima geração, a geração após, eu tenho 39 anos, a geração após a minha tenha já chegue à fase adulta já com adoecimento mental e chegue aos idosos, se chegar à fase, a terceira idade, né? Bom, Daniel, agora justamente colocando em pauta essa questão dessa juventude, como é que se pode trabalhar essa empatia dessa juventude com os idosos, né? Tendo em vista que o vínculo faz parte, né? Essa questão do vínculo familiar faz parte da questão de saúde mental do idoso. Agora, principalmente quando você trabalha na questão desse cuidado, o idoso, ele gosta muito o avô, a avó gosta muito de brincar com os netos e por aí vai, só que o neto vai crescendo, né? Vai virando adolescente, não sei o quê, e tem uma certa fase, não sei o quê. Como é que se trabalha essa questão, esse vínculo? Qual a participação do jovem na saúde mental do idoso? Quando tem ele na proximidade, quando ele tem ele em casa, quando tem ele fácil de encontrar? Como é que pode ser? Um dos desafios é o diálogo, né, intergeracional. Porque nós estamos percebendo, né, a partir de uma visão sociocrítica, uma visão mais culturalista, que existe uma geração que acaba se distanciando muito. Por exemplo, né, como os antropólogos e os sociólogos, eles já cunharam, né, esse termo, a geração Z. Né? A geração Z é essa galera que está aí tentando, aliás, consumindo muito tempo com as tecnologias, redes sociais, e acaba gerando um certo isolamento, né? As crianças isoladas e os idosos também isolados. Então existe uma crise, né, da solidão por meio do isolamento. Só que essa geração Z, ela tem uma vantagem porque ela se isola para estar se divertindo, ocupando o tempo com as redes sociais, com as tecnologias, com as telas. Sim. Que também é outro tema que traz consequências. O problema é os extremos. E o isolamento da geração em relação ao idoso gera nele uma consequência, aliás, consequências diversas
né? Tanto nos vínculos sociais, né? Na questão da troca de experiência. Nós sabemos que o idoso, né, como se falava lá na Grécia, né, pelos filósofos pré-socráticos, os filósofos gregos, o idoso era fonte de sabedoria, né? E essa cultura mercantilista, pós Segunda Guerra Mundial, e tantas consequências sociais, políticas, culturais, acabou tirando essa situação, né? Esse sentido do idoso. O idoso não é vista por uma geração como alguém que poderia estar contribuindo, né? Então existe uma crise e um conflito grande. De um lado, uma geração, né, que se isola, né, e também adoece, e uma geração que é dos idosos, afastados, né? O grande elo aí seria a própria família, inserir o idoso nesse contexto. O que é que acontece? Os filhos, os netos isolam o idoso lá no quarto, lá nos fundos da casa, né? E o idoso não tem fala, o idoso não consegue compartilhar, porque existem umas barreiras. Então, se nós não lutarmos, né, numa conscientização para que haja mais afetividade, né, que os programas sociais cheguem mais às casas, que eu acho que é algo que tem que se preocupar, né, com a questão das buscas ativas. Quantos idosos aqui na região estão, como eu falei, lá escondidos, isolados nos quartos, nos fundos da casa, que poderia estar nas áreas, poderia estar nas praças, poderia estar em evidência, mas não, a própria família, por uma cultura gerontofóbica, que é um termo interessante, que quase ninguém fala. Quase, né? Ninguém fala, o exatamente. Medo dos idosos, né? Gerontos, do grego gerontos, e phobos, da fobia. Então existe uma geração que é incentivada a não conversar, a não procurar. E é muito triste você pegar um adolescente e dizer, quem é o seu avô? E o adolescente não sabe contar quase nada sobre o avô. E às vezes o avô é um poeta, é um cantor, é um artista, foi alguém muito importante na cidade, mas os pais, né, os filhos desse idoso não reconta as histórias, não aproxima. E às vezes, como eu falo, existe uma exclusão automática. Às vezes nem se percebe isso, mas que o idoso poderia estar em evidência. E a gente se preocupa, porque, como eu disse, eu quero ser idoso, mas eu quero chegar à vida idosa com saúde mental equilibrada. E o perigo é esse. E os filhos nossos, se eu não conseguir trabalhar isso enquanto eu sou adulto jovem, né? Sim. Então veja que há um processo de conscientização que já tem que começar dentro dos lares. Né, dos lares. Os idosos que estão lá nos abrigos, que já houve falhas aí, né, da família, então as instituições também têm que fazer sua parte. Ou seja, a sociedade em geral tem que se preocupar muito com essa temática, porque me parece que as preocupações atuais voltam muito para os adolescentes, crianças, mas os adolescentes e crianças já estão sendo cuidados, né, pela escola, pelos programas. Claro, nós consideramos a importância dos programas sociais, como por exemplo aqui em Picuí existem, né, os serviços de convivência, os projetos como um monte de projetos. Isso, muita coisa boa aqui que está oferecendo isso. Mas há lugares, municípios, alguns territórios que não têm de maneira uma tão falha intensa. gigante. Então veja que é a família junto com as instituições e dentro do espaço micro, né, pessoal, cada pessoa tentar, né, trabalhar isso, porque a gente vê as consequências, uma geração que não está sendo municiada de informações e que falta o vínculo, né? Talvez é o que está criando o distanciamento, é o vínculo afetivo, fazer com que esse idoso fale, converse, estimulá-lo. Quantos idosos, né? Hoje a gente encontra, por um lado, encontramos idosos que dão exemplos nos jovens, idosos ativos, mas por outro lado uma maioria ainda sendo excluída, né? Ou seja, a exclusão que vai gerar o isolamento, que gera também a discriminação e acaba se tornando um grande estigma social que a gente vai dizimando devagarinho essa população que poderia estar ajudando muito, contribuindo muito, né, na gestão do próprio idoso, na gestão familiar e assim por diante. Existe também a temática que são as dificuldades, a violência contra o idoso, né? Ou seja,
o tema puxa várias situações que coloca o idoso no lugar de vulnerabilidade, né? Precariedade, porque falta as condições, aposentadoria, BPCs, etc., em alguns casos, pela dificuldade. E também coloca o idoso como alguém que pode vir a morrer rápido, né? Não chegando à fase mais ampla, né, de maturidade após os 80 anos, né? O idoso mais, vamos dizer assim, que precisa de assistência. Então, olha que são desafios que nós precisamos repensar, né, de uma maneira mais ampla. E falando também, colocando como a saúde mental. A saúde mental do idoso é extremamente relevante para que nós possamos também perceber que o futuro também começa com os idosos, né? Não é só com a geração, né? É com os idosos. O desafio, como ligar, né? Poxa, como é que essa geração pode dialogar com o idoso que não está usando as suas redes sociais, né? Como o idoso pode contribuir para orientar essa geração? E há a possibilidade das trocas, né? Muitos idosos hoje usam as redes sociais, né? Usam os meios de comunicação. E às vezes há a possibilidade de um neto, né, também ensinar o avô, né, apresentando tecnologias. E por outro lado, o avô também aproveitar para falar sobre a história de vida, as experiências, ensiná-los, né, e assim por diante. Exato. Tem um meme bem interessante que eu não sei se o Robinson já viu, mas tem um meme bem interessante que diz assim, quando o pessoal, hoje na era da digital, que o pessoal é tudo muito rápido, né, a comunicação é muito rápida, o pessoal até ironiza, dizendo assim, quando demora para alguém responder uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, diz, se fosse para demorar a receber a resposta, eu escreveria uma carta. Porque antes, naquela época, porque não é tão longe assim, não também estamos falando dos anos 90, início dos anos 2000, por aí. O WhatsApp só foi ter sua ascensão mesmo de 2013, eu já tive contato com o WhatsApp desde 2010. Mas 2013, 2014, 2015 começou a ascensão gigante, quando foi o ápice de 2016 para cá e não parou mais. Mas é uma questão interessante isso aí, né? Que o pessoal tende a aprender um pouco mais e como o idoso ele pode contribuir demais para a questão do futuro dessas gerações aí, no caso, né? Bom, no caso, Daniel, para a gente finalizar a nossa conversa aqui em relação aos idosos, manda um abraço aqui para a Sueli, está acompanhando a gente lá em Serra dos Brandões. Quais atividades ou então hábitos, né, que a psicologia pode fazer a recomendação para manter a mente do idoso ativa, saudável na terceira idade, mesmo com algumas situações como limitações físicas, limitações de mobilidade, por exemplo. Nós temos, por exemplo, aqui em Picuí nós temos os projetos sociais voltados para os idosos, além do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Estamos falando de Picuí porque é referência, mas tem município que nem isso tem, né? Bota lá um forró e acabou a história, né? E acha que está fazendo muito, quando na verdade isso aí é o mínimo do mínimo. E aí nós temos esse trabalho muito ostensivo aqui na gestão municipal, com desenvolvimento de projetos e tudo mais. Porém, quem é que está nos ouvindo aí? O idoso que não participa dos projetos, que não está nos projetos, aqui em Picuí, quem está em outros municípios também acompanhando o jornal nesse momento? Claro que é uma pergunta ampla e há inúmeras estratégias, né? Sim. A gente chama até assim, como fazer a gestão do idoso, né? Sim. A gestão do idoso, gerir a capacidade do idoso se manifestar na linguagem, na forma como ele é na sua história, é a estimulação, né? E há uma área, são várias áreas, a gerontologia apresenta, enfim, todas as ciências que trabalham o desenvolvimento humano, né, principalmente o envelhecimento, em prol de manter essa saúde, né, a longevidade, assim por diante. Se tem as atividades, né? Então, uma das áreas é a estimulação cognitiva, neurocognitiva. Apesar de alguns idosos terem já alguns déficits neurodegenerativos, né? Por exemplo, comum da idade? É comum, né? Às vezes acontece pelo estilo de vida, o sofrimento, enfim, vários fatores, né? Etiológico. Mas há idosos que têm, que na sua constituição, né, neuropsicológica ou neurológica mesmo, atualmente tem alguns déficits,
né, degenerativos, Alzheimer, os declínios cognitivos e assim por diante, que geram as demências. Mas se pode trabalhar a estimulação. Eu conheço os idosos aqui com 90 anos que joga, por exemplo, baralho, né, dominó, né? Dona Marina, por exemplo, Marina, muito conhecida aqui em Picuí, esposa de um senhor também muito conhecido na tradição dos marchantes, né, do ramo de carne, que era Pedro Raposa, né? Sim. Que Dona Marina, com 90 anos, todos os dias tá lá de 5 horas jogando baralho. E a mente brilhante, né? Excelente. Nós temos Nonô também, o seresteiro. Eu sou suspeito de falar, mas que é ativo, canta, faz tudo. É um homem de múltiplas habilidades, né? Ou seja, se o trabalho mental for direcionado a uma prática cognitiva, ajuda muito a preservar e estimular as funções neuropsicológicas, a atenção, a memória principalmente, que é um dos desafios do idoso. Como é que a gente vai chegar? Como a gente chegar à vida idosa preservando a memória, né, dos fatos, da minha inteligência, assim por diante, né? O trabalho das funções executivas são importantes. Então, de repente, a família tem uma mesinha lá, ao invés de troque a cadeira de balanço, né? É uma brincadeira que eu faço. Troque a cadeira de balanço que fica lá num quarto nos fundos da casa, onde o idoso está lá reservado, e coloca uma mesinha na sala, onde todo mundo está ali, e vai jogar dominó, vai jogar aquelas cruzadinhas que quase a gente quase não encontra mais, né? Mas é maravilhoso. Ou seja, então, aquilo. Qualquer que seja a atividade para estimular essas funções da memória, da atenção, dos planejamentos, que faça com que o idoso ele possa pensar, né? Então isso ajuda muito, porque você consegue preservar e estimular essas funções que fazem parte da constituição, né, de preservação dessa capacidade do idoso, não perder, né, os registros minêmicos, né, a memória episódica, memória a curto prazo, memória semântica, né? Veja, então atividades ajudam bastante, que é o que os profissionais que trabalham com idosos tentam promover, né? Não só a questão física, né? Hoje o olhar, ele é um olhar interacionista, é um olhar que coloca o físico com a mente numa unidade, né? Eu não posso apenas trabalhar só a questões de educação física, mas eu também preciso trabalhar muitas atividades mentais, né? O físico e o cognitivo é uma unidade só, né? Uma unidade só. É o que a psicossomática, né? As teorias socio-interacionistas vieram para fortalecer. Então, corpo e alma é uma unidade só. Meu corpo pode estar ferido, mas se minha alma estiver, né, motivada, se estiver bastante estimulada, eu consigo viver tendo, apesar de uma doença física, tendo esperança para morrer com 100 anos, né? Como alguns idosos aqui com 100 anos. A gente pergunta, qual é o segredo? O segredo é a estimulação, não é alimentação. Claro, a alimentação é importante, o estilo de vida. Um dos fatores que acaba com a nossa constituição mental, né, é o estresse. Então, assim, se o idoso é colocado num ambiente onde ele é produtivo, onde não há estresse, onde há afeto, onde a família chega, onde os netinhos pedem a bênção, que é uma tradição nossa nordestina, que estamos perdendo, né? Perdendo mesmo. Então, esse idoso, ele tem mais vida, é mais prazeroso. Porque é muito triste hoje em dia a gente for e olhar as pesquisas científicas em saúde mental e a gente encontrar um índice muito elevado de idosos se suicidando, né? O suicídio nos idosos é a carência, né? São as perdas que não são fortalecidas pela aproximação do familiar, né? É a falta da conversa, é a falta do diálogo, é o isolamento, é a solidão, né? Então isso são consequências horrendas que acabam trazendo os prejuízos na saúde mental. E ao invés do adulto, né, do idoso que está numa fase, né, 60 mais, ou adulto jovem, né, o idoso jovem ou idoso
já uma fase elevada de 80 anos, ao invés de viver intensamente aquele momento, acaba trazendo uma regressão e a própria autoexterminação. Então, em síntese, estimular com atividades que ajudem para que esse idoso encontre o seu pertencimento no mundo a partir da família ou no espaço que está. Isso é uma das estratégias, né? A gente sabe que tem outras abordagens, né? Inserir o idoso nos eventos, né? As buscas ativas dos profissionais, quem trabalha com idoso, visite. Vocês que trabalham com idosos, não fiquem só nos programas, vá visitar cada um. É um grande desafio para um profissional, visitar. É como professor, como é que eu lido com 30 alunos, 20, não sei quantos, e eu nunca fui na casa, não conheço nem onde o aluno chega, né? Então, assim, são questões que devemos pensar, né? A importância de conhecermos as nossas demandas de trabalho. Se eu trabalho com idoso, conheça o idoso. Não somente na atividade em loco do programa. Vá visitar. Por que eu estou dizendo isso? É porque eu tenho evidências clínicas, né, no meu trabalho como psicoterapeuta, como neuropsicólogo, de idosos vierem e a gente, quando começa a conversar direitinho, existem muitas falhas, né? Tem idosos que são doidos, na expressão popular, né? De participar de um programa, mas não sabe como chegar, né? Tem idosos que queria cantar, mas não tem espaço para cantar. Tem idosos que queria talvez visitar um parente num lugar de distância ou não, mas não tem um familiar para levar. Então veja que a fase idosa, ela requer muita atenção, e a atenção parte do espaço familiar, né? Com os diálogos com as instituições, assim por diante. Mas em síntese, então a estimulação, ela vai reabilitando e proporcionando o idoso a estar no mundo, pertencente ao mundo e se reconhecendo como uma pessoa importante, né? E como eu digo, Robinson está aqui, Jandaria e eu, tomara que nós possamos chegar a essa fase, mas a gente quer chegar com muita saúde, né? Mental principalmente, espiritual e assim por diante. Exatamente. Bom, eu quero agradecer demais a sua participação aqui, Daniel, por atender mais uma vez o pedido da gente aqui. Esperamos que o pessoal compreenda bem essa mensagem de cuidar bem dos idosos e principalmente a questão da saúde mental deles, que é importantíssimo. Obrigado, seja sempre bem-vindo, Daniel. E eu que agradeço.